Shalom, shalom, a paz seja com vocês, a todos meus irmãos, bem-vindo ao canal Ministério nas Praças de Itabuna, Bahia. Meu nome é Pablo, discípulo de Yeshua, Pablo, discípulo do Mashiach, Yeshua Mashiach, Jesus o Messias. E é um motivo de muita alegria, meus irmãos. Vim nessa noite falar com vocês. E hoje nós iremos falar um pouco sobre o ministério nas praças. Tem sido maravilhoso. Hoje nós vamos falar de diversas coisas aqui em um espaço curto de tempo também. Não vou me alongar muito em falar com vocês. Então aí tá ação social de Tzedakah. O que é Tzedakah? Tzedakah é mais amplo do que caridade. Tzedakah é generosidade, é justiça, né? Justiça. Por que Tzedakah? Porque tem vários significados profundos. Tzedakah é você agir com justiça com o seu semelhante. E o Ministério nas Praças tem o objetivo não somente levar a mensagem de Techuvá, a mensagem de voltar às raízes da fé às pessoas, de retornar à igreja do primeiro século, mas sim também alimentar elas, não somente alimentar a alma, mas o alimento físico. Então, o intuito desse ministério nas praças é fazer com que as pessoas se reconectem, venham se reconectar com o Criador. Não é se reconectar a um sistema, não é se reconectar a uma instituição, mas as pessoas têm intimidade com Deus. E as pessoas voltarem a ter um relacionamento com Deus. E nesse ministério nas praças, a qual Baruch Hashem a cada sábado, a cada dia tem sido maravilhoso. As pessoas têm se disponibilizado, sendo tocado no coração a ajudar a esse ministério. E aqueles que também sentiram no coração, né, e quiser fazer parte desse ministério. Esse ministério não pertence a mim, não pertence a homem. Esse ministério, o idealizador dele não foi eu. O idealizador dele foi o Criador, é o Criador. Eu, na realidade, Pablo, como a irmã Gelsa, como a irmã Neide, como a minha esposa, somos colaborador do reino de Deus. Nós somos colaborador do Eterno, né, em colocar em prática aquilo que o Eterno criou. Então esse ministério nas praças, ele não é um ministério de homem. É um ministério que o próprio Yeshua falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo, né? Fazer discípulo. E também aquele que você der alimento, você está dando a ele. Aquele que você vestir, aquele que você der água, né? Ele fala lá: eu tive preso e foste me visitar. Eu tive enfermo e foste me visitar. Eu estive nu e vocês me vestiu. Eu estive com fome e vocês me deram de comer. Então o ministério nas praças não é algo, não é um ministério próprio, individual. É o segmento da igreja do primeiro século. É dando continuidade ao que os apóstolos viveram. Os apóstolos, eles levavam a mensagem às pessoas. Eles apresentavam às pessoas a pessoa do Mashiach, a pessoa de Yeshua. Então, o objetivo desse ministério
é fazer com que as pessoas, não somente as pessoas que estão distantes, voltem para o eterno, mas também apresentar aquelas pessoas que estão nas sarjetas, aquelas pessoas que estão fora da sua realidade. Porque olha só, o eterno ele criou o ser humano e escreveu a história de cada um. Ninguém nasceu em famílias erradas. Para Deus, cada um nasceu na família certa. Deus ele não erra. Então o que acontece? O objetivo desse ministério nas praças é fazer com que essas pessoas que estão abandonadas, essas pessoas que tiveram uma decepção, a qual ninguém está livre de ter uma decepção, e entrar em momentos tristes da história. Ninguém está livre disso. Né? Um filho não está livre, um parente não está livre, ninguém está livre disso. Então, esse ministério nas praças é abraçar essas pessoas. É abraçar essas pessoas que muitas das vezes não são acolhidas. É fácil você dar algo a uma pessoa que ela venha lhe retribuir depois. Difícil é você, assim, dar a alguém algo, presentear ou matar a fome de uma pessoa que não pode lhe retribuir. Que não pode lhe dar de volta. E é uma missão árdua. É uma missão árdua, mas uma missão maravilhosa. Eu sinto alegre quando eu vejo o sorriso. Quando eu vejo o sorriso no semblante, no rosto de uma pessoa que está na sarjeta, uma pessoa que está dormindo no sereno, uma pessoa que está dormindo no frio, uma pessoa que está com fome. E muitas das vezes esse papel as pessoas não querem, porque é trabalhoso. Mas esse papel é para aqueles que têm um chamado para isso. Mas também vocês que têm um desejo de fazer esse papel e não pode, por alguma forma ou outra, por não ter tempo, vocês podem fazer parte desse ministério. Você pode ajudar o ministério. O ministério nas praças. O ministério que leva amor às pessoas. O ministério que abraça as pessoas. E você vê das pessoas, as pessoas chorando. Você vê o semblante da pessoa de tristeza e quando você chega, as pessoas ficam alegres. As pessoas ficam alegres. Então este ministério nas praças, o idealizador dele não foi homem. O idealizador dele é o Eterno. O Eterno que o criou. Né? E a todos aqueles que têm um chamado para assim fazer essa parte que muitos rejeitam. Muitos rejeitam porque é trabalhoso. Tudo é trabalhoso. O reino é trabalhoso. Então aqueles que querem viver na mordomia, aqueles que querem viver dentro da bolha que criaram para si, dentro do conforto, jamais vão entrar nisso. Mas o Eterno tem colocado em nossos corações o desejo de fazer isso. De fazer isso. E sentimos a presença dele. Sentimos a presença do Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus. E aqui está Vou apresentar aqui algumas fotos do ministério nas praças. Aqui foi. Deixa eu colocar aqui. Aqui a foto. Aqui foi aqui foi na rodoviária, Pessoas que estavam ali, foi chegando,
graças ao Eterno, foram pessoas alimentadas, né, com água, pão, com cobertores, né, e também pessoas que tomaram leite. Então, pessoas que estão passando necessidade, né? E graças ao Eterno, o Eterno tem nos direcionado para isso. Deixa eu mostrar aqui mais. Deixa eu mostrar aqui mais, aqui, ó. Aqui também. Aqui. No centro comercial, mais à frente um pouco, ali de junto da rodoviária, né? Tudo aí foi perto da rodoviária, pessoas que estavam ali dormindo na sarjeta, né? E essa não é a vontade do Eterno, mas nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas, não julgar, né? O mundo na realidade está cheio de juízes, né? Está cheio de juízes o mundo, cheio de juiz sem diploma, né? E nós não somos juiz, nós somos observador da Torá. Aqui o cachorro quente, né? Feito com muito amor pelas irmãs, né? A irmã Juliana, minha esposa, a irmã Gelsa, né? Todos também contribuíram também, a irmã Neide, todos contribuíram aí para que viesse assim acontecer. E né? colaboradores também. E colaboradores também que contribuíram financeiramente, contribuíram com alimentos, né? Tudo foi assim. O projeto não basta só estar na mente, tem que estar na prática. Aqui está a água também, água que foram distribuídas, né, nesse projeto. Águas para matar a sede das pessoas, água mineral. Se eu tenho direito a tomar água mineral, né, se eu posso tomar água mineral, o meu semelhante também deve tomar água mineral, né? E o café que foi dado não foi o café dos piores, não. O mesmo café que eu tomo, que as irmãs tomam, foi também dado aos nossos irmãos, né? Não foi nada inferior. Foi tudo Baruch Hashem, do bom e do melhor. E aqui está também na Praça José Bastos. Na Praça José Bastos, também ali foram feito também essa ação social de Tzedakah, essa ação de justiça. Pessoas que ali ficam, né, que foram também alimentadas pela bondade do Eterno, né? Ali está a minha esposa Juliana, a irmã Neide e a irmã Gelsa também, aí nessa ação social, nessa ação de amor, nessa ação de abraçar as pessoas que muitas das vezes são excluídas da sociedade, né? E na realidade é fácil, meus irmãos, nós contribuir, né? Nós assim abençoar pessoas que podem depois retribuir a gente. Difícil é você retribuir pessoas que não podem, né, lhe dar retorno. Então o nosso objetivo é assim fazer com amor, né, e sem esperar o retorno. Nosso compromisso é com o Eterno, colocando de volta aqui. Então aí está o nome da nossa ação social de Tzedakah, ação social em pró de de nossos irmãos, né? De nossos irmãos. E nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos servos do Eterno e queremos assim colocar em prática aquilo que o nosso mestre ensinou, que é Yeshua HaMashiach, né? Então isso aqui isso é que nós estamos para fazer. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém, né? Minhas irmãs não é melhor do que ninguém. Todos aqui são colaboradores do reino de Deus.
Todos aqui são representantes do reino de Deus aqui na terra. Né? Somos representantes. Né? E vamos buscar ser o melhor e fazer o melhor para Deus. Né? Não é aquele senso de humildade que não pode nem andar direito. Não, nós vamos buscar ser o melhor naquilo que nós fomos chamados. Né? E nesse melhor nós vamos em prol do nosso semelhante, né? Do nosso próximo. Então isso é que está em nossos corações para agirmos conforme o Eterno determina. Né? Então, meus irmãos, aqueles que assim quiserem se ajuntar a nós, entre em contato com um dos meios de comunicação que tem sido colocado, pelo Instagram, pelo Face ou pelo YouTube. Nós estamos nessas 3 plataformas, né? O Ministério nas Praças de Itabuna, Bahia. E esse Ministério nas Praças também vai também em cidades também. Vai para Coraci, vai para Itajuípe. Nós iremos aonde o Urua nos levar. Porque as pessoas estão morrendo, as pessoas estão com fome não somente da palavra, mas com fome também fisicamente. Né? Pessoas que estão passando necessidades. E nós estamos aqui para assim ser guiado pelo Urua, pelo Espírito de Deus, para abençoar essas pessoas. Porque uma vez também nós estávamos no lamaçal, nós estávamos presos pelo pecado e alguém orou por nós. Alguém orou por nós e por isso que nós estamos aqui. Não é porque nós somos melhores, mas é por causa da graça de Deus que nos alcançou. Então também aqui a Ação Social Tissedaicá faça parte desse ministério, que o Eterno estará assim também abençoando a cada um ricamente, aqueles que sentiram no coração. Né? Aqui não será falado nada de dinheiro, nada. Aqueles que sentiram no coração de participar, né, desse projeto, né, que entre em contato com nós do Ministério. Né? Entre em contato com a irmã Gelsa, entre em contato com a irmã Lucineide, entre em contato com a Juliana, comigo. Então, com cada um desses que vocês entrarem em contato, com certeza vocês serão bem atendidos e com a honra merecida, viu? Então, nós iremos falar também aqui sobre essa hoje se comemora o dia mais alegre do nosso povo, um dia de Tu Beave. Tu Beave é um dia considerado o dia do amor. O dia do amor. Por quê? Tu Beave. Porque no dia 9 de Ave, a qual eu dei até um show aqui, falou-se dos acontecimentos, das tragédias que aconteceram com o nosso povo no período de 9 de Ave. O segundo templo, o primeiro templo foram destruído, o segundo templo foi destruído no período de 9 de Ave. Os 10 espias que se rebelaram contra o Eterno foi nesse período de 9 de Ave. Então a expulsão do nosso povo da França, da Inglaterra, da Espanha, a rebelião de Barcoba também, tudo nesse período. Né? Então os levantamentos dos acontecimentos também do Holocausto foi mais ou menos próximo disso, que estourou o Holocausto. Então o que acontece? E hoje é o dia, segundo a tradição do nosso povo, é um dos dias mais alegres, né, do calendário judaico. Do calendário que será considerado, segundo os sábios, será considerado o calendário Kadosh, da língua Kadosh. Né? A língua Kadosh, a língua santa que é o hebraico. Né? Segundo os nossos sábios, é essa língua que quando o Mashiach vier no Olam Rabá, nós assim falaremos essa língua. Então, Tu Beave é celebrado no 15º dia do mês de Ave.
e é considerado um dos dias mais alegres do calendário judaico. Embora hoje seja conhecido como um dia do amor, seu significado original vai muito além do romantismo. Ele representa a reconciliação, a esperança, a restauração e a união do povo de Israel. Então, é muito mais do que amor. Segundo a tradição do nosso povo, é a união das tribos, a união das tribos. Né? No dia 15 de Ave, eles comemoram também a união das tribos que estavam divididas e se ajuntaram naquele período ali. Né? Então aqui também, segundo a Misnar de Ta'anit 4.8, havia 2 dias de grande alegria em Israel, o Yom Kippur e Tu Be'Av. Nesse dia, as jovens de Jerusalém vestiam roupas brancas, simples, emprestadas umas das outras para que não houvesse distinção entre as ricas e as pobres. Elas saíam para dançar nos vinhedos e os jovens procuravam uma esposa, não apenas pela beleza, mas principalmente pelo caráter e pelo temor a Deus. A tradição judaica também associa Tu Be'Av a diversos acontecimentos positivos, entre eles o fim da geração que morreu no deserto. Olha que maravilha, muitas coisas boas também aconteceram nesse período. Então tem o 9 de Ave, que foi muitas coisas negativas, mas também tem o 15 de Ave, que aconteceu muitas coisas boas. Né? Então, o que eu quero dizer aqui com vocês, meus irmãos, a maldade, as trevas, a tristeza jamais vai falar a última palavra, jamais vai dar a última palavra final. Sempre o bem, preste atenção, sempre o bem vencerá no final. Sempre a luz vencerá as trevas. Teve um momento negativo do 9 de Ave, de vários acontecimentos, mas também tem o 15 de Ave, né? Baruch Hashem. Né? O 15 de Ave, vários acontecimentos bons, né? Igualdade entre as jovens de Jerusalém, aquelas que não tinham como ir para os vinhedos, né? Aquelas que tinham o poder aquisitivo maior, ajudava aquelas que não tinham e emprestava os seus vestidos para que o jovem que viesse a vê-las viesse se encantar por elas. Entendeu? Então é momento de quebrar o protocolo, é o momento de quebrar o orgulho, é o momento de reconciliar, de reconciliação, é momento de abraçar, de amar, é momento de refazer a aliança. É o 15 de Ave, né? O 15 de Ave, de Tu Be'Av. Então aqui também diz o fim da geração que morreu no deserto após o pecado dos espias, a revogação da proibição de casamentos entre algumas tribos de Israel, a permissão para que a tribo de Benjamim voltasse a integrar plenamente ao povo após o episódio de Juízes 19 e 21. O fim do corte de lenha para o altar no templo, marcando uma etapa de alegria e gratidão. Do ponto de vista espiritual, Tu Be'Av nos lembra que o amor bíblico não é apenas um sentimento, mas uma decisão de viver em fidelidade, misericórdia, perdão e aliança. O amor que o Eterno deseja produzir em nós restaura relacionamento, une as famílias, fortalece a comunhão. Para quem segue o ensinamento de Yeshua, esse dia também aponta para o maior mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, o primeiro mandamento que se sustenta toda a Torá.
amar a Deus de todo o seu coração. Nós devemos amar, meus irmãos. Pedir a Deus que nós o amemos de todo o nosso coração. E amar o nosso próximo. Não é amar por interesse. Não é amar porque eu vou ter algo a receber. É o que Yeshua falou. É você. O que Yeshua falou. Um dos sábios daquela época, um erudito chamado Hillel. Hillel foi que ensinou Gamaliel. Chegou um dos discípulos de Hillel e falou assim: Hillel, me mostra aí de um pé só e resuma toda a Torá. E ele falou assim: aquilo que você não quer que faça com você, não faça com outro. Então nós devemos nos colocar num lugar do outro. Nós devemos nos colocar no lugar do outro. Se nós não queremos que seja feita injustiça com nós, também nós não devemos agir com injustiça com o outro. Então o nosso existe, vou fazer uma analogia aqui do nosso mundo na Terra, do sistema, uma analogia. Aquela pessoa que tem um nome limpo, ele vai no centro e ali vai puxar o score dele. E se ele tiver com score alto, a compra vai ser aprovada, o cartão vai ser aprovado. E é a mesma coisa, meus irmãos, fazendo uma analogia o que acontece aqui na Terra, é com o nosso Pai Celestial. O Eterno, ele vai medir o nosso score da forma que você trata o seu semelhante, da forma que você trata o seu próximo. Se você honra ele, se você honra a sua esposa, se você honra o seu irmão, se você honra o seu filho, se você honra aquele que não pode retribuir o bem que você está fazendo a ele. É dessa forma que Deus vai avaliar o seu score. Em momentos difíceis que você orar a ele vai atender mediante a credibilidade que você tiver com ele. Quando o Eterno mandou Isaías lá, aquele rei, esqueci o nome daquele rei, como foi o nome do rei? Que o Eterno falou assim, coloque a sua casa em ordem. Eu esqueci o nome do rei agora. Mas está lá em Isaías que falou assim, coloque a sua casa em ordem. Zedequias. Amém, minha filha, obrigado. Então, Zedequias, coloque a sua casa em ordem porque você vai morrer. O que Zedequias fez? Botou a cara de frente à parede e falou, Senhor, eu fui um dos responsáveis a restaurar o altar, eu fui um dos responsáveis a trazer de volta o zelo. E o que o Eterno fez? O Eterno falou, não, você tem credibilidade, eu vou lhe dar mais 15 anos. É avaliado, meu irmão, não tem choromingué. É avaliado pelo que você faz. O mundo espiritual, eu sempre falo, o mundo espiritual não se move por emoção. O mundo espiritual não se move por choro, por remorso. Não se move assim, não. Se move por legalidade. Legalidade da prática. Você tem mérito. O mérito, as pessoas pensam que a Bíblia, a palavra do Eterno, não tem mérito. Meritocracia para aqueles que agem com justiça. O Eterno vai abençoar ele, tanto que lá no mundo vindouro, alguns serão reis e sacerdotes. Se tem reis e sacerdotes, tem os súditos, não é isso? Tem os que serão governados no mundo vindouro. Então, o que acontece? Nós devemos pedir ao Criador que
nós possamos amar o nosso semelhante. Amar o nosso semelhante. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Além disso, ecoa a mensagem do Cântico dos Cânticos, 8.6. Põe-me como um selo do teu coração, porque o amor é forte como a morte. Assim, tu, Beave, pode ser visto como um convite para renovar alianças, reconciliar-se com as pessoas, fortalecer os laços familiares e lembrar que o verdadeiro amor nasce da fidelidade ao Eterno e se manifesta em atitude de bondade, justiça e compaixão. Ou seja, como é que eu sei que uma pessoa tem um Eterno? Que a pessoa ama o próximo. É como ela vai tratar o seu semelhante. Se ela honra o seu semelhante. Se não honra o seu semelhante, não ama a Deus. Não ama a Deus e não viu Deus. Porque a palavra de Deus diz lá em, se não me falha a memória, ou é Tiago, ou é João, diz que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu semelhante, o seu próximo, é mentiroso. Porque se não ama o seu irmão, a sua esposa, se não ama ao seu semelhante que está vendo, vai amar Deus que não viu, que não conhece? Então o verdadeiro amor nasce da fidelidade a Deus. Não tem conversinha de falar assim, eu amo e não é fiel a Deus. Não existe isso. Você só ama só se você for fiel a Deus. Porque a fonte do amor, a fonte da ciência, a fonte da sabedoria é Deus. Então, quando a fonte está dentro de você, o amor, quando Deus está dentro de você, que Deus é amor, esse amor vai ser expressado. Não tem como você esconder. Porque esse amor vai ser expressado, não tem como você reter. O próprio Yeshua diz, não tem como esconder um candeeiro. Não tem como esconder. Então, automaticamente, você vai expressar para fora aquilo que está dentro de você. Então, se você é fiel a Deus, se você tem fidelidade a Deus, o amor está dentro de você. E automaticamente você vai amar o seu semelhante. Independente se ele lhe maltrata, independente se ele vai reconhecer o que você faz ou não, você vai amá-lo. Porque o amor está em você. Já pensou? Se eu só for agir com bondade com as pessoas que serão gratos, eu estou dentro d'água. Muitas pessoas serão ingratas. Mas não é por as pessoas serem ingratas que eu vou deixar de exercer aquilo que o Eterno tem colocado dentro de mim. Que tem colocado em meu coração. Eu não posso deixar que o externo me influencie para o mal. Eu tenho que influenciar as pessoas a fazer o bem através de minha vida. Uma passagem boa, o Mel é Davi, as pessoas não citam isso. Mas Davi, na época de Davi, ele não foi o único rei que matou um gigante, não. Na época dele não foi, não. Ele foi o primeiro. Mas logo ele influenciou, através de sua fé, de sua atitude, a Jonatas, o primo dele, se eu não me engano, o primo ou for sobrinho, a matar um gigante também. Ou seja, a sua atitude, a sua fé, vai influenciar outra pessoa a agir como você, com fé. E também a sua fraqueza vai influenciar o outro que está com coragem a ficar fraco. Assim também foi os quatro, Sadraque, Mesaque e Abednego, os três, que foram lançados na fornalha de fogo. O rei Nabucodonosor falou, se não dobrar o joelho, será lançado na fornalha. Ele falou, não, pode lançar, se Deus quiser, ele me tira.
Se Deus quiser, Ele é Deus e Ele é Deus também. Se Ele me livrar, Ele é Deus. Se Ele não me livrar, também Ele é. Então, a atitude dos verdadeiros servos do Eterno vai influenciar pessoas a mudar a história. E foi o que aconteceu naqueles 3. Foi o que aconteceu com Mele e Davi. Os 3 foram lançados na fornalha. E se o rei olhou, viu 4 pessoas. Oxe, não lançou 3 porque tem 4. Era o anjo. Sadraque, Mesaque e Abednego, se for vocês, venham para cá. Então, pela atitude deles, meus irmãos, o Eterno foi instituído no reino de Nabucodonosor, o Deus verdadeiro, o Deus de toda a terra. Aleluia. Então Deus, ele só vai ser exaltado. E eu não vou me acostumar com pouco. Eu quero conhecer, eu quero ver a glória de Deus. Eu não quero só ler. Eu não quero só ler a Bíblia. Eu quero que esses acontecimentos aqui, esses acontecimentos históricos aconteçam em minha vida hoje. Eu tenho que lutar para que isso aconteça comigo hoje, que eu seja participante disso, que eu venha vivenciar isso também. Eu não quero só contar a história de irmãos que tiveram experiência com Deus. Eu quero ter a minha experiência com Deus. Homens que foram usados para operar milagres, cheio do Ruach HaKodesh. Você acha que eu quero só pregar isso? Eu quero vivenciar isso. Eu quero que o Espírito venha sobre mim e faça pessoas levante e ande, expulsando demônios, pessoas serão curadas, pessoas serão ressuscitadas. As coisas só vão mudar a partir do momento que você dá o passo. E Deus, ele chama pessoas determinadas. Deus não chama pessoas covardes. Ele chama pessoas determinadas para a sua obra. Ele fala que não quer pessoas tímidas. Então, quem faz isso é o Ruach. É Deus. Então nós devemos ser determinados e saber quem nos chamou. É maior do que tudo, é maior do que todos. E uma convocação do nosso Deus, aleluia, nem se compara. Louvado seja Deus. Nem se compara, meus irmãos. Então eu sinto a presença de Deus quando eu falo da grandeza dele. Eu sinto o poder dele quando eu falo da sua ação. Eu não só quero contar histórias verídicas. Eu quero fazer parte da história. Eu não quero só contar história. Eu quero deixar um legado para a geração que vai ficando. Que o Eterno continua o mesmo. O Eterno continua o mesmo. Esse é o legado que eu quero deixar para os meus filhos, para os meus netos. Eu jamais quero deixar um legado para os meus netos, para os meus filhos que é de servo covarde. O Senhor disse, se eu falar o justo e ele retroceder, a minha alma não terá nele prazer. Eu não tenho medo de falar do Eterno. Eu estou preparado para morrer pela causa dele. E já tenho morrido a cada dia. A cada dia eu já estou morrendo para o pecado. Eu estou morrendo para o meu eu. Eu estou morrendo para aquilo que a carne gosta. Mas se chegar um dia determinado e falar assim, ou você morre, ou você nega Yeshua, ou você morre, então pode matar, porque eu não vou negar o meu rei. Eu estou preparado como soldado do Eterno pela causa de Deus. Muitos podem interpretar como fanatismo. Mas eu digo o seguinte, em uma geração perversa, em uma geração incrédula, uma geração rebelde, um pouco de obediência se torna fanatismo.
Mas aqueles que têm o poder de Deus, aqueles que é sensível à voz de Deus, entenderão o que eu estou falando. Aqueles que é sensível à presença de Deus, sentirão a presença de Deus que eu estou falando aqui agora. Porque eu estou sentindo ele aqui agora. Então as pessoas que são dirigidas pelo Espírito de Deus, jamais se deixarão ser influenciadas pelo sistema do mundo. Pelo sistema, seja do sistema corrompido do evangelismo, ou seja, pelo sistema corrompido de Satã. As pessoas, o próprio Mashiach diz, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e elas não seguirão estranhos. As ovelhas do Eterno, ela não vai se deixar ser influenciada por nada e nem por ninguém, e não vai se deixar ser escravizada nem por ele próprio, porque sabe quem crê, sabe que o seu Redentor vive. Para finalizar essa mensagem tão maravilhosa, você sabe o que Jó falou? Jó, ele falou assim, eu sei que o meu Redentor vive. Meus irmãos, se isso não tiver no coração de cada um que ouviu essa mensagem, busque ter um encontro com o Eterno. E tem pessoas que estão dentro da igreja e estão fora. As pessoas têm mania de falar assim, os desigrejados. Mas tem muitas pessoas dentro da igreja, dentro do sistema, que estão desigrejados. Tem pessoas que estão dentro da igreja e estão fora. Estão fora. Então, pessoas que estão dentro da igreja e não têm relacionamento com Deus. Para suas vergonhas. Tem pessoas que têm 20 anos de igreja, 30 anos e nunca tiveram experiência com Deus. Lê nas escrituras experiência, vê as pessoas contando de Deus, mas nunca não bate uma curiosidade, uma vontade de buscar e conhecê-lo a Ele. De ser sensível à sua presença. As pessoas têm buscado viver por instintos. E eu vou dizer uma coisa a vocês, dirigida pelo Ruach HaKodesh. Vocês são maiores do que os seus instintos. Você tem o poder de dizer não ao seu instinto. Você tem o poder de dizer não quando vier a vontade de comer, a vontade de beber. Aleluia. Louvado seja Deus. Vocês têm um poder de dizer não para as suas vontades. Porque vocês têm a imagem e semelhança de Deus. Então, quando o homem peca, é porque ele quer. Quando ele pratica o ato. Porque nós temos dentro de nós o poder de Deus de dizer não ao nosso eu, não ao pecado. Basta. Isso vai depender do interesse que está em seu coração, em meu coração. O meu interesse, meu coração está de agradar a Deus. E eu vou dizer não para tudo aquilo que tem a possibilidade de me afastar de Deus. Eu sempre vou dizer um não. Eu já digo não para mim mesmo. Eu vou dizer um não para minha esposa. Eu vou dizer um não para o meu filho, para minha filha, para o meu pai, para minha mãe. Seja lá ele quem for. Se houver a possibilidade de me influenciar ao erro. Porque eu não estou aqui para me agradar. E nem agradar ninguém. Eu estou aqui para agradar ao bendito seja Ele. Você sabe por quê, meus irmãos? As pessoas pensam que as pessoas nascem, crescem, trabalham, chega a velhice e morre e pronto, acabou. Não. Eu não acredito assim. As escrituras não falam assim. As escrituras falam que nós somos seres espirituais.
A nossa alma está dentro de um paletó, que é isso aqui, ó. A nossa alma vive independente da carcaça. E eu quero viver a vida eterna. Na realidade, eu já estou vivendo desde agora. Porque desde agora a morte já não tem poder sobre minha vida. Porque eu sei que no dia que eu vier fechar os olhos, eu vou dormir. Mas já estarei com o meu rei no paraíso. Então ela não tem mais poder sobre mim. Porque eu já morri lá atrás. Eu estou morrendo a cada dia. A cada dia as pessoas pensam que adoração só é ir para a sua igreja adorá-lo. Adoração é todos os dias. Adoração é quando você vive corretamente, buscando agradar a Deus, obedecer a sua palavra todos os dias da semana. Isso é adoração. Esse conceito de louvores, de ir para a instituição parede, é de um tempo para cá. Adoração antes era sacrifício. Que aquele animal que era sacrificado era um animal que está dentro de nós, que devemos sacrificar cada dia. Aquele animal que era morto é símbolo do animal que está dentro de nós, que deve ser sacrificado a cada dia. Então a cada dia eu estou me sacrificando, a cada dia eu estou matando o meu eu. Para contemplar dias melhores. No Olam Rabá, no mundo vindouro. E eu não sou egoísta em pensar só em mim. Eu quero compartilhar o que eu aprendi, o ensinamento que a cada dia o Eterno tem abrido no meu conhecimento. Eu quero compartilhar a todos. Eu quero expressar diante de todos, com todos os meus irmãos que estão ao meu lado, nesse ministério ao qual o Eterno levantou. Seja por palavras, para fazer as pessoas reconectarem novamente a Deus, seja alimentar a alma e o físico. Então é maravilhoso, meus irmãos. Eu agradeço ao Eterno por essa oportunidade tão rica. Não pensei em falar tanto, né? Mas Baruch Hashem, o Eterno é bom com nossas vidas. Então irei fazer uma tefilá, uma oração, assim concluir essa palavra tão maravilhosa. Nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Pai Eterno, eu agradeço a Ti, Pai Eterno, por esse momento tão maravilhoso e tão especial, Pai. Eu agradeço ao Senhor por a oportunidade de chegar essa noite, de ter me dado um dia, a qual o Senhor nos livrou de todo mal, de todo perigo, de homem sanguinário, de homem malfeitor, a qual o Senhor nos deu o privilégio de chegarmos essa noite, a qual muitos desejariam e por algum motivo foi interrompido. Mas eu agradeço a Ti, meu Pai, sou grato ao Senhor por a oportunidade de estarmos em Tua presença, de pé, orando ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus único, através do Teu Filho amado Yeshua. Eu quero pedir por todos os meus irmãos, pela irmã Gelsa, pela irmã Neide, pela minha esposa Juliana. Quero pedir, meu Pai, por seu Edivaldo, quero pedir pela minha vida, pela vida de minha filha Radassa, meu filho Moisés, minha filha Ruth. Quero que o Senhor, assim, meu Pai, te pedindo com pó e cinza, que o Senhor abençoe nossa família. Abençoe meu pai, a minha mãe, meus irmãos, meu sogro, minha sogra, a todos os meus parentes, meu pai, os parentes também de cada um dos teus servos que estão presentes nessa live. Apresento desde já, meu pai, a cada um, a cada família representada aqui, daqueles que eu assisti essa mensagem, que é onde assisti, que o Senhor, meu Pai, fale no coração de cada um conforme a tua vontade, de forma clara, de forma sem deixar dúvida, meu Pai. Porque assim é a vontade do Senhor. E quando o Senhor fala, o Senhor não deixa dúvida. Quando o Senhor fala, o Senhor não dá rodeio. Quando o Senhor fala, o Senhor confirma. E assim, meu Pai, é nesse Deus que eu acredito. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que continua sendo o mesmo. Nos deu a noite em paz em tua presença. E assim, meu Pai, abençoe o nosso povo de Israel, abençoe a nossa cidade Itabuna, a cidade circunvizinha, o Brasil e a todas as nações. Em nome de Yeshua, meu Pai, é o que eu te suplico.
hoje e sempre. Amém. Então a todos vocês, meus irmãos e amigos, que o Eterno nos dê uma noite em paz, uma noite de Shalom, que a Shalom de Hashem repouse sobre a casa de cada um. Através de Yeshua Mashiach, Shalom, Shalom.